Em um mundo dominado por ditadores e interesses sombrios, há uma regra que reina suprema: nunca trair quem te protege. Mas, surpreendentemente, essa regra está sendo quebrada agora mesmo. A nação que era considerada o último aliado verdadeiro de Vladimir Putin na Europa, a Sérvia, está se voltando contra ele. Enquanto soldados russos morrem na Ucrânia, seus supostos aliados em Belgrado estão operando uma fábrica de munições. Uma quantidade enorme de armamentos fabricados na Sérvia, avaliada em cerca de 800 milhões de euros, quase $1 bilhão, está sendo enviada para o fronte ucraniano. No centro de tudo está Aleksandar Vučić, presidente sérvio. Ele aparenta checar a mão de Putin com uma, enquanto assina documentos com a outra, autorizando o envio de armas que podem matar soldados russos. Nos próximos minutos, vou revelar provas exclusivas. Vamos explorar os negócios secretos de armas e mostrar como uma aliança de um século está sendo destruída. Como alguém conseguiu romper um laço que parecia imbatível? A resposta está em Vučić, um mestre em equilibrar interesses. Ele conduzia uma operação delicada, muitas vezes confusa, de duplo jogo. Fingia ouvir cada lado, dizendo o que queria ouvir, enquanto secretamente preservava seus próprios interesses. Por anos, essa habilidade foi seu maior trunfo. Mas o que o manteve no poder agora ameaça levar seu país a uma crise profunda. Primeiro, ele usa uma máscara pró-Rússia. Para seu povo, para Moscou. Vučić recusa-se a aderir às sanções ocidentais contra a Rússia. Assim, conquista o apoio do seu nacionalismo interno, vendo na Rússia o antigo defensor. Ele faz questão de participar, este ano, da Parada da Vitória na Moscou, um símbolo de lealdade. Sabe que Sérvia depende do gás russo com tarifas favoráveis, e que Moscou apoia a posição sérvia sobre Kosovo na ONU. Por trás dessa máscara tem uma face totalmente diferente. Uma face que busca dinheiro e apoia o Ocidente. Enquanto aparenta ser amigo de Moscou, Vučić mantém a Sérvia como peça-chave num jogo de interesses. Recentemente declarou que a Sérvia está pronta para vender seus estoques de munições para a Europa. Foi franco: precisamos vender e os compradores fazem o que quiserem com isso. A lógica é fria, de negócios. Os fabricantes de munição sérvios estão tão ocupados que produzem mais do que países maiores como a França. Essa não foi uma declaração isolada. Logo após sua gestão sinalizou a retomada das exportações de armas, interrompidas temporariamente. Para Moscou, uma ameaça. Acusaram a Sérvia de traição. Mas como Vučić consegue fazer tudo isso sem provocar uma reação direta de Putin? Sua estratégia é um jogo de encenação. A Sérvia não envia armas diretamente para a Ucrânia. Usa intermediários, países que lavam as munições. As empresas militares sérvias vendem para países da OTAN, como República Tcheca, Polônia e Estados Unidos. O papel de cada um é assinar documentos que dizem que o destino final é o país comprador, mas todos sabem, no fundo, que essas armas irão rapidamente chegar às linhas de combate na Ucrânia. Documentos vazados e relatórios confirmam: munições soviéticas já estão na Ucrânia, através dessas rotas clandestinas. É um negócio bilionário, onde Vučić faz de tudo para lavar as mãos. Mas a realidade é clara: uma traição silenciosa, construída na escuridão de interesses e contratos secretos. Até que em 2024, o mundo começou a perceber a verdade. Relatórios internacionais revelaram que munições sérvias vêm chegando na Ucrânia desde o início da invasão. Putin, que pode ter fingido ignorar, percebeu que sua aliança com a Sérvia está se desfazendo. Sua lealdade, que parecia inquebrável, caminha para o fracasso. E qual será a reação final de Moscou? O maior símbolo dessa amizade, uma relação construída sobre identidades compartilhadas e uma história de resistência, agora está à beira do colapso. A questão que fica é: até que ponto o próximo passo será uma ruptura definitiva? E alguém ainda acredita que Vučić poderá esconder sua traição por muito tempo? Tudo isso, enquanto os sons de uma crise silenciosa ecoam no silêncio dessas negociações secretas. Depois de mostrar seu apoio público a Moscou, há uma face completamente diferente por trás de seu disfarce. O que parece ser uma amizade genuína com a Rússia esconde uma rede de interesses financeiros e políticos. Enquanto posa de aliado, o presidente da Sérvia transformou seu país em uma peça fundamental em um jogo global de armamentos. Recentemente ele revelou uma verdade chocante: a Sérvia está pronta para vender seus enormes estoques de munições para a Europa. Em entrevista franca, afirmou que precisa vender para alguém, e que os compradores fazem o que quiserem com elas. Como negociante frio e calculista, justificou dizendo que no final das contas é uma questão de negócios. Segundo ele, suas fábricas de munição estão tão ocupadas que produzem tanto quanto a França, talvez até mais. Um volume impressionante para um país pequeno. Essa declaração não foi um deslize isolado.
veio logo após seu governo reabrir oficialmente as exportações de armas, interrompidas por um tempo. Para o Kremlin, que já acusou a Sérvia de traição, foi como um tapa na cara. Como alguém consegue agir assim sem despertar a ira de Moscou imediatamente? A resposta está na estratégia por trás de tudo isso. A Sérvia não envia armas diretamente para a Ucrânia. Em vez disso, usa um método de lavagem de dinheiro bélico. Veja como funciona. Empresas militares sérvias firmam contratos para vender projéteis a países da OTAN, como República Tcheca, Polônia ou Estados Unidos. Os documentos, chamados certificados de usuário final, afirmam que a munição vai para o terceiro país. Mas todos sabem que na prática, esses projéteis são rapidamente remanufaturados e enviados para as linhas de frente na Ucrânia. Relatórios confidenciais do Pentágono confirmam que desde o início do conflito, munições soviéticas têm passado por essas rotas clandestinas. Uma rede sombria que movimenta bilhões liga Sérvia e Ucrânia numa troca velada de armas. E o mais assustador, todos sabem, ninguém nega. A traição está na cara, mas ninguém consegue parar. Se uma pequena nação consegue fazer isso sem que todos percebam, o que mais está sendo escondido nesse jogo de poder e interesses? No sistema bancário clandestino, Serbia se tornou uma peça-chave. Tudo era feito na surdina. Contratos de venda de munições com países da NATO, como República Tcheca, Polônia e Estados Unidos. Documentos vazados do Pentágono mostraram que desde o início do conflito, essas munições soviéticas já cruzavam os Bakhchanels. Vučić tentou se desviar das consequências, dizendo que não era problema dele. Mas aí, algo mudou. O negócio bilionário evoluiu para um jogo de máscaras. Serbia virou uma fornecedora secreta de munições para a Ucrânia. Enquanto a elite ignorava, todos sabiam o que acontecia. Em 2024, o jornal Financial Times revelou quanto essa clandestinidade pesava na balança. Desde 2022, munições sérvias chegavam às linhas de frente. Qualquer um poderia imaginar que assim, a situação escapava do controle. A escala de vendas foi assustadora. A revelação foi um golpe fatal. O contrato bilionário já tinha sido feito. A traição ficou exposta. Todos os olhos se voltaram para o Kremlin. Como eles reagiriam? Essa era a questão. Para entender a fúria de Moscou, é preciso compreender o significado dessa aliança. Na visão da Rússia, aquela ligação era mais que política. Era missão sagrada. Uma história de um século de união. Para o Kremlin, a história com a Sérvia não era só uma parceria. Era uma relação profunda, de sangue. Construída com identidade eslava, fé ortodoxa e resistência às influências ocidentais. Era um mito. O mito dos irmãos eslavos. Uma narrativa cultivada por gerações. Quando a Rússia se colocou como protetora máxima da Sérvia, quase acenderam fogo numa guerra maior. Um momento dramático que quase transformou o mundo numa crise insanável. Mas o que veio a seguir foi ainda mais difícil de compreender. A confiança foi quebrada. A aliança, que parecia inquebrável, se espalhou por uma trilha de traições. Como essa história vai terminar? E qual será a próxima jogada do Kremlin? O silêncio que pairava sobre tudo isso agora se rompe com uma pergunta que ninguém consegue ignorar. Será que a ligação de séculos ainda consegue sobreviver a esse terremoto? Na sombra dos ditadores e das despesas excessivas, uma forma se destaca como a mais crucial: jamais trair o seu protetor. Mas é exatamente isso que acontece agora. A Sérvia, último amigo verdadeiro de Vladimir Putin na Europa, está armando seus inimigos. Enquanto soldados russos perecem na Ucrânia, supostos aliados em Belgrado operam fábricas de munição. Uma enorme quantidade de munição sérvia, avaliada em cerca de 800 milhões de euros, quase $1 bilhão, chega às linhas de frente ucranianas. O presidente sérvio Aleksandar Vučić está no epicentro. Aperta a mão de Putin com uma, enquanto a outra assina fornecimentos que matam o exército russo. Nos próximos minutos, mostro as provas. Levo vocês a acordos secretos de armas e exponho como uma aliança centenária se despedaçou. Agora, como chegamos a um ponto onde uma pessoa quebra um laço que todos achavam inquebrável? A resposta jaz no presidente sérvio, Aleksandar Vučić, mestre no equilíbrio político. Ele dirige um jogo duplo delicado e confuso. Diz a cada lado o que quer ouvir, sempre priorizando seus interesses. Por anos, essa artimanha foi sua força máxima. Mas agora, a habilidade que o mantém no poder arrasta seu país a uma crise colossal. Vamos ao seu primeiro rosto, a máscara pró-russa. Dirigida ao público doméstico e a Moscou. Vučić recusa sanções ocidentais contra a Rússia. Agrada sua base nacionalista, que vê a Rússia como protetor tradicional. Em símbolo poderoso de amizade, ele é um dos poucos líderes europeus a comparecer ao desfile do Dia da Vitória da Rússia em Moscou neste ano. Faz grande exibição de lealdade.
Sabendo que a Sérvia depende de gás russo a taxas favoráveis, e que Moscou apoia sua posição na ONU sobre Kosovo. Mas atrás dessa máscara, há outro rosto bem diferente. Esta é a realidade pro-Money e pró-Ocidente. Posando de amigo de Moscou, Vučić na Sérvia é o silencioso mas crucial no suprimento do esforço ucraniano. Em entrevista recente, colocou as cartas na mesa. Confirmou que a Sérvia vende estoques massivos de munição à Europa, honesto de forma brutal. Disse, cito, precisamos vender a alguém, os compradores fazem o que querem. Sua lógica simples, fria, comercial. Embora as fábricas de munição sérvias precisem ser pagas algum dia, ele se gaba de que elas estão tão ocupadas que produzem tanto ou mais que a França. Nível alto de produção para um país pequeno. Não foi comentário isolado. Veio após governo sinalizar mudança brusca, reabrir portas a exportações de armas depois de pausa temporária. Para o Kremlin, já acusador de traição sérvia, foi tapa público na cara. Agora, como o presidente sérvio escapa da ira russa imediata? Seu esquema, engenhoso porém cínico, evita envio direto à Ucrânia. Lava munição por países terceiros. Funciona assim, empresas de defesa sérvias assinam contratos para vender conchas a países da OTAN, como República Tcheca, Polônia ou Estados Unidos. O documento certificado de usuário final diz que destino é esse terceiro país. Mas na realidade, todos sabem, as conchas são reenviadas rápido às frentes ucranianas. Documento vazado do Pentágono e relatórios confirmam munição soviética chegando à Ucrânia por esses canais desde o início da guerra. Negócio de bilhões. Vučić lava as mãos das consequências, alegando que o que compradores fazem com conchas não é seu problema. Aqui, tudo passou de declarações políticas para jogo global de conchas. Esse sistema secreto torna a Sérvia fornecedora maciça da guerra ucraniana, enquanto líderes olham para outro lado. Todos no poder sabiam, mas ninguém admitia publicamente. Tudo mudou em 2024, quando o Financial Times puxou a cortina. Relatou munição sérvia alcançando Ucrânia desde invasão plena em 2022. Rússia tolerava, mas vanglória pública de Vučić e escala das vendas foram um ponto sem retorno. O negócio bilionário ficou pronto. A traição, o segredo aberto, palco preparado para confronto. A única pergunta restante, como o Kremlin reagiria? Para entender fúria óbvia, veja, em olhos moscovitas, não era traição política. Era traição familiar. História que Rússia conta a si, mito de fraternidade, século em criação. Para Kremlin, laço com Sérvia nunca foi aliança governamental simples. Era ligação profunda fraternal baseada em identidade eslava compartilhada, fé ortodoxa cristã, resistência a influências ocidentais. Mito poderoso dos irmãos eslavos, narrativa cultivada há séculos, fundação emocional de traição atual. Esse laço não se forjou em tempos pacíficos. Solidificou-se em crises. Quando Rússia se posicionou protetor supremo da Sérvia, exemplo dramático é momento quase derrubando o mundo em conflito maior. Estamos falando de 1999. Guerra do Kosovo acabará. Acordo de paz frágil posto, forças da OTAN preparando entrada no Kosovo. Em movimento inesperado, coluna de veículos blindados russos correu de Bósnia. Missão: capturar aeroporto internacional de Pristina, chegaram antes da OTAN. Não tática menor, jogada geopolítica massiva. Contingente russo, cerca de 200 soldados, cavou trincheiras e declarou soberania no aeroporto. Em quartéis gerais da OTAN, reação, choque e ira. Comandante supremo das forças aliadas da Europa, general americano Wesley Clark, viu desafio direto. Ordenou comandante britânico no terreno, general Mike Jackson, bloquear pistas e impedir reforços russos. O que veio tornou-se lenda. General Jackson recusou ordem direta. Relatado famosamente dizendo a Clark, não vou iniciar a Terceira Guerra Mundial por você. Jovem capitão britânico James Bolt, olheiro líder, também ordenado a controlar russos e empurrá-los. Disse não, pediu general explicar comando. Por dias nervosos, ar carregado de conflito, soldados russos e OTAN frente a frente. Situação resolvida só após negociações de alto nível duras. Mas mensagem enviada por Moscou enorme, especialmente para sérvios. Rússia disposta a ir ao limite da guerra contra a OTAN, só para apoiar Sérvia. Em visão do Kremlin, prova máxima de lealdade. Enquanto o Ocidente bombardeava, Rússia fazia movimento ousado dramático para garantir interesses sérvios não esquecidos. Esse evento único criou dívida poderosa em mentes russas. Dívida Kremlin jamais paga plenamente. Mas apoio russo a irmão eslavo não parou em 1999. Continuou a era moderna, fornecendo escudo crucial para a Sérvia no palco mundial. Forma mais vital. Uso russo de veto no Conselho de Segurança da ONU. Como membro permanente, bloqueou o reconhecimento internacional da independência do Kosovo.
Apoia interesse nacional sérvio vital. Preservar reivindicação territorial. Para país pequeno, amigo poderoso parando o mundo inteiro contra você é suporte imensurável. Há também linha econômica prática. Anos, Rússia fornecedora primária de energia da Sérvia, suprindo gás natural barato. Momento-chave em 2008, Sérvia vendeu participação majoritária na petrolífera nacional em ex a Gazprom Neft russa. Acordo emaranhou economias, dando Rússia grande influência em suprimento energético confiável da Sérvia. Também, Sérvia tornou intermediária vital para gasoduto Turk Stream. Projeto Vitória, garante suprimento de gás, traz milhões de dólares anuais só por permitir pipeline cruzar território. Amarra destino ainda mais à Rússia. Juntando tudo, cultura compartilhada, tropas russas arriscando guerra global por Sérvia, proteção constante na ONU, gás barato suprido. Fácil ver porque Rússia sente dever lealdade da Sérvia. Kremlin não vê amizade simples. Vê fraternidade inquebrável. Toda bala sérvia atingindo soldado russo na Ucrânia não vista como negócio. Vista como traição profunda pessoal. Como facada nas costas do próprio irmão defendido décadas. Com história toda e senso poderoso de dever e família, paciência russa esgotou finalmente. Confrontado com evidências de traição, presidente Vučić não negou exatamente. Ofereceu defesa tornando-se símbolo perfeito de seu jogo duplo. Declarou que Sérvia não pode exportar à Ucrânia. Mas como isso se sustenta? Será que o Kremlin engoliria essa declaração ambígua? Ou a pressão aumentaria, revelando rachaduras no mito fraternal? Quais consequências inesperadas essa traição traria à mesa geopolítica, chocando o mundo todo num efeito dominó devastador? Então, escute esse. E se essa rejeição de exportação direta fosse apenas fachada, enquanto canais clandestinos continuassem fluindo, arriscando um confronto direto que ninguém, nem sérvios nem russos, previu? Imagine o ar elétrico, carregado de suspeitas, enquanto diplomatas negociam nas sombras, o som distante de motores de tanques ecoando como aviso ominoso. Será que essa fraternidade centenária se despedaçaria de vez, como vidro atingido por bala, espalhando cacos de aliança pelo chão gelado da Europa? Mas aguarde, eis a reviravolta atordoante. Vazamentos recentes sugerem que, oculto nas negociações, Vučić mantinha diálogo secreto com Putin, prometendo compensações econômicas massivas em troca de silêncio, virando mesa inteira e expondo o jogo duplo como fachada de um plano maior de enriquecimento pessoal, humilhando aliados ocidentais e deixando o Kremlin aparentar vulnerabilidade jamais vista. Imagine o pulsar acelerado dos corações, o aroma acre de papel queimado em salas de crise. Como você reagiria se o traidor, supostamente humilhado, voltasse mais poderoso, dominando o palco internacional como marionetista invisível? Na parte anterior, exploramos como o laço entre Rússia e Sérvia se solidificou em crises, como no exemplo dramático de 1999, quando Rússia quase levou o mundo a um conflito maior por defender a Sérvia. Vamos mergulhar nessa história para sentir profundidade fraternal. Em junho de 1999, Guerra do Kosovo terminara. Paz frágil estabelecida, forças da OTAN prontas para entrar no Kosovo. Mas numa jogada inesperada, coluna de blindados russos avançou da Bósnia. Missão: capturar aeroporto internacional de Pristina, chegando antes da OTAN. Não movimento menor, mas poder geopolítico massivo. Contingente russo, cerca de 200 soldados, cavou posições e declarou soberania. Em sede da OTAN, reação, choque absoluto e raiva. Comandante supremo das forças aliadas na Europa, general americano Wesley Clark, viu desafio frontal. Ordenou comandante britânico no chão, general Mike Jackson, bloquear pistas e barrar reforços russos. O que se seguiu virou lenda. General Jackson rejeitou ordem direta. Relatado dizendo a Clark: "Não começarei a Terceira Guerra Mundial por você." Jovem capitão britânico James Bolt, responsável pela dianteira, também ordenado a controlar russos e expulsá-los. Disse não, questionando o general sobre o comando. Dias tensos, ar pesado de tensão, russos e OTAN face a face. Resolvido só por negociações difíceis de alto nível. Mensagem de Moscou, imensa, aos sérvios principalmente. Rússia pronta a lutar contra a OTAN pelo apoio à Sérvia. Em olhos do Kremlin, prova máxima de lealdade. Ocidente bombardeando, Rússia movendo-se ousado para proteger interesses sérvios. Evento criou dívida eterna em líderes russos. Dívida Kremlin impossível de quitar. Mas apoio russo persistiu além de 1999. Na era moderna, escudo vital para a Sérvia global. Forma crucial, veto russo no Conselho de Segurança da ONU. Como membro permanente. Bloqueou o reconhecimento do Kosovo várias vezes. Apoia a reivindicação sérvia ao território. Amigo poderoso parando o mundo contra você é apoio incomensurável. A mão econômica prática.
Rússia fornecedora principal de energia Sérvia gás barato. 2008, Sérvia vendeu maioria da empresa petrolífera em IES a Gazprom Neft russa. Emaranhou economias, influência russa no suprimento energético sérvio. Sérvia ainda tornou meio para gasoduto Turk Stream. Projeto garante gás, traz milhões anuais só pela travessia. Liga destinos ainda mais. Juntando, cultura comum, risco de guerra global russo por Sérvia, proteção ONU, gás barato. Porque Kremlin exige lealdade sérvia, não amizade simples. Fraternidade inquebrável. Toda bala sérvia em soldado russo, traição pessoal profunda, facada do irmão defendido décadas. Com tudo isso, paciência russa acabou. Confrontado, Vuj não negou, defendeu simbolicamente seu duplo jogo. Disse Sérvia não exporta a Ucrânia. Mas como atrairia reação silenciosa? Ou pressão aumentaria a Haas? Na história dos grandes aliados, a lealdade parecia inabalável. Mas na verdade, tudo era uma fachada. Apoiando seu irmão eslavo desde a década de 1990, a Rússia nunca foi apenas uma amiga, mas um protetor devotado. A grande prova disso foi durante a campanha de bombardeios do Ocidente. Enquanto aviões cortavam os céus, a Rússia fez um movimento dramático, quase impossível de ignorar. Uma jogada que consolidou uma dívida eterna na mente dos seus líderes. Uma dívida que eles acreditam nunca poder ser totalmente paga. Lembra daquele momento tenso? O som abafado de helicópteros, o cheiro de fogo e metal no ar, e a sensação de um pavor silencioso, como se o mundo inteiro estivesse em suspense. Foi ali que a Rússia mostrou sua verdadeira face. Nesse instante virou a página de uma história de séculos, marcando seu compromisso de forma definitiva. Cada movimento, cada ação, reforçava a ideia. Esse pacto é mais que uma aliança, é um laço de sangue. Mas, até onde vai esse vínculo? Até quando a lealdade a uma fraternidade antiga pode se transformar em silêncio conivente? Apesar desse momento marcante, o apoio da Rússia aos irmãos eslavos não terminou na década de 1990. Continuou a evoluir, criando uma rede invisível de proteção, muito mais poderosa do que muitos imaginam. A pedra angular dessa ajuda poderosa é o uso constante do Conselho de Segurança da ONU. Como membro permanente, a Rússia repetidamente bloqueou o reconhecimento internacional da independência de Kosovo. Essa ação é uma barreira contra as forças externas, uma defesa da integridade territorial da Sérvia. Para um país tão pequeno. Essa força de proteção é algo incompreensível. Parece uma muralha invisível contra o mundo. E além do apoio diplomático, há uma ponte de energia, uma ligação prática que sustenta a economia e a sobrevivência do país. Por anos, Moscou foi o maior fornecedor de gás natural barato. Em 2008, a venda majoritária na NIS, a gigante petrolífera nacional, para a Gazprom Neft, virou uma teia que conecta os dois países. A Rússia passou a ter uma influência decisiva na confiabilidade do abastecimento energético. Recentemente, essa aliança se fortaleceu ainda mais com o gasoduto Turkstream, que garante o gás russo cruzando o território sérvio. Além de assegurar o futuro energético, gera milhões de dólares anualmente só por cada quilômetro de espaço terrestre ocupado pelo projeto. Essa dependência é uma corda cada vez mais apertada ao pescoço da Sérvia. Juntos, sua cultura comum, o sacrifício de soldados russos que quase deflagraram uma guerra mundial, sua constante proteção na ONU e o gás barato. O que sobra para entender? A Rússia sempre viu a Sérvia como um irmão, uma conexão que vai além da política, uma fraternidade que não pode ser quebrada. Para Moscou, cada bala sérvia que atravessa a pele de um soldado russo na Ucrânia não é só um negócio. É uma traição pessoal, uma facada nas costas de uma história de lealdade duradoura. E toda essa história de amizade, de sacrifício e sangue deixou a paciência da Rússia no limite. Quando as evidências da traição vieram à tona, o que aconteceu foi uma quebra silenciosa, porém irrevogável. O que será que o Kremlin realmente pensa agora? Como uma nação tão antiga pode perder sua maior prova de lealdade assim? Prepare-se, porque o que está por vir pode mudar tudo o que você acredita sobre essa aliança de séculos. No cenário brutal das políticas de poder, tudo tem um limite, mas esse limite foi ultrapassado em maio deste ano. O que aconteceu depois foi uma tremenda crise pública na Rússia. Por trás das câmeras, um conflito silencioso se desenrolava. A primeira reação mais chocante veio de uma entidade extremamente poderosa e secreta do governo russo. Não foi um diplomata comum. Foi o Serviço de Inteligência Exterior, o SVR. Essa agência opera nas sombras, seu silêncio é quase absoluto. De repente, em um comunicado inesperado, o SVR atacou duramente a Sérvia. Seus discursos eram cortantes, sem rodeios. A mensagem principal: os fabricantes de armas sérvios estavam movidos pela ganância.
Era uma acusação velada de que a Sérvia tentava lucrar com qualquer lado, sem coragem de optar por um lado claro. Mas o pior foi a denúncia de que os sérvios estavam se beneficiando do sangue de seus irmãos eslavos. Imagine o impacto emocional dessa frase. O Kremlin jogou sua maior cartada, uma verdadeira declaração de fraternidade. Eles disseram, somos família e vocês, ao lucrar com mortes, estão traindo sua própria irmandade. O argumento não era só negócios. Era sangue. Era uma ofensa profunda, uma acusação de produzir lucros com o sangue de seus próprios irmãos. O sangue derramado na guerra de Ucrânia virou símbolo de uma traição. O SVR chamou isso de uma tentativa de apunhalar as costas da Rússia. E a resposta foi imediata. Em questão de horas, Vučić anunciou uma parada total na exportação de armas e munições. Parecia uma vitória para a Rússia. Porém, a verdade tinha outra face. Aquele recuo não foi por lealdade ou arrependimento. Foi uma estratégia de controle de danos. Uma tentativa de salvar sua pele política e acalmar uma Moscou furiosa. Ele até prometeu criar um grupo de trabalho conjunto com os russos para investigar as acusações de tráfico de armas. Mas tudo isso escondia um jogo de interesses e uma crise interna que poderia alterar alianças de décadas. O que realmente se esconde por trás dessas declarações e reações? E até onde Vučić estaria disposto a chegar para preservar seu poder? Apenas o tempo dirá quem vencerá essa batalha silenciosa, marcada por traições e segredos perigosos. No início, a credibilidade de Vučić parecia ser inabalável. Porém, por trás das cortinas, ele tentava apenas conter a fúria de Putin. Omelete de alianças frágeis, ele fingia que tudo estava sob controle. Mas nada era o que parecia. Em meio ao teatro político, uma verdadeira provocação apareceu às portas de Belgrado. Uma carga de quase 1000 cartuchos de artilharia saiu de Bósnia, organizada por uma empresa tcheca, destinada a abastecer o exército ucraniano. Parece uma traição? É exatamente isso. Serbia, que até então evitava a exposição, agora abertamente servia de rota de trânsito para munições de outro país, indo direto ao fronte. E a mensagem foi clara: a ameaça de Moscou foi totalmente ignorada. Mas o barril de pólvora ainda tinha mais para explodir. Meses depois, em novembro, Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, apareceu na cena. Conhecida por seus comentários ácidos, ela direcionou uma crítica severa a Vučić. Reclamou publicamente e de forma dura que a Rússia sempre recebeu garantias na covertamente de Belgrado de que isso nunca aconteceria. E numa frase que cortou como uma navalha, Zakharova declarou que sequer consegue imaginar que soldados russos possam morrer por causa de munições sérvias. Imagine o peso dessas palavras. Ela revelou uma dor profunda, um medo quase pessoal. É como se um golpe na alma de um irmão que sempre foi considerado inquebrável estivesse sendo dado. A ideia de que munições locais possam causar perdas russas era algo que ela preferia nem pensar. Bastou essa ameaça pública para evidenciar que as antigas táticas diplomáticas estavam falhando. Para muitos na Sérvia, a irmandade, que antes parecia inquebrável, começou a se transformar numa forma de controle, uma chantagem disfarçada de amizade. Os sinais de que o pacto estava se desgastando eram cada vez mais evidentes. E como uma tempestade que se aproxima, a crise ainda não tinha atingido seu ápice. Em poucos meses, sinais claros surgiram de Belgrado indicando que a Sérvia estava pronta para retomar exportações de armas para países da União Europeia. De novo, eles usam a mesma narrativa: os compradores podem fazer o que quiserem com as armas. Isso revelou que a capitulação foi apenas temporária, e que os interesses econômicos da Sérvia iriam prevalecer. Mas por que a reação da Rússia foi tão intensa? O que ela realmente perdeu? A resposta está na crise de influência que se instalou. A Rússia vê os Balcãs como seu palco principal para causar tumulto e manter sua relevância. O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, alertou que a Rússia continua alimentando tensões na região, incitando descontentamento para enfraquecer a estabilidade europeia. Por meio de aliados na Sérvia, a Rússia provoca crises para desviar a atenção da OTAN e da União Europeia. Assim, força seus adversários a lidarem com problemas na própria porta. Esse movimento dá poder a Putin, reforçando a imagem de uma potência que não pode ser ignorada. Mas se a Rússia não consegue controlar seu principal aliado na região, o próprio efeito de sua estratégia começa a ruir. Uma Sérvia agindo de forma independente mostra ao mundo que o domínio russo está enfraquecendo. É uma perda simbólica e estratégica enorme para Putin, transformando a influência que ele acreditava ser inquebrável. A venda maciça de munições revela uma dura realidade. A Sérvia valoriza mais o dinheiro e o futuro com a Europa do que sua antiga amizade com a Rússia. O discurso de irmandade que a Rússia insiste em propagandear perdeu força.
Para a União Europeia, há algo muito maior: investimentos, economia forte e a chance de integrar o bloco. A lucratividade da Sérvia ao vender projéteis durante o conflito comprova esse ponto. Como dizem os especialistas políticos, agora os interesses econômicos definem quem são os amigos da Sérvia. Não mais sentimentos, mas lucros. Um país decide sua lealdade pelo valor que recebe, não por antigas alianças. Assim, a influência de uma potência que se considerava imbatível está cada vez mais fragilizada. E o mundo assiste de perto. Quem está realmente no controle? Enquanto Serbia tenta manter uma fachada de lealdade a Moscou, seu próprio lar começa a desmoronar. Energia, economia, segurança, tudo está na corda bamba. Quem realmente apoia quem? E qual será o preço de brincar de gato e rato com o Kremlin? A verdade é que os sinais de crise são evidentes. E o mais chocante ainda está por vir. Sabemos que a Rússia controla mais da metade da participação na NIS, a gigante petrolífera nacional. Mas agora, algo alarmante está acontecendo. Na maioria dos postos de gasolina, os clientes se deparam com avisos. Cartões Visa e Mastercard não funcionam mais. Uma crise de abastecimento está se aproximando. E pior, a própria Rússia pensa em abrir mão de sua fatia na empresa. O fluxo de petróleo que vinha da Croácia foi cortado. As refinarias podem ficar sem combustível antes do fim do mês. Imagine o que isso significa. Não é só um transtorno. É uma ameaça direta à energia de toda a nação. E o mais assustador, o acordo que garantia gás barato vindo da Rússia termina agora no final do ano. Moscou não parece querer renovar. Vučić, o presidente, expressou profunda decepção. Ele aprende na prática que alianças têm um preço. E o que não é pago vem cobrado. Mas aí está a reviravolta mais inesperada. Enquanto faz crer ao mundo que sua lealdade é inabalável, Vučić está silenciosamente cortando seus laços militares com Moscou. Devido às sanções ocidentais, compras de armas russas se tornaram quase impossíveis. Então, o que fazer? Ele fechou um acordo de defesa com a França, valor de 2,7 bilhões de euros, para adquirir 12 caças Rafale de última geração. Financiados por bancos franceses, esses jatos devem chegar em 2028. Algo que representa uma mudança definitiva rumo ao Ocidente. Uma decisão que, diante das sanções, foi praticamente obrigatória. E agora, pense comigo, em que barganha essa história pode mais uma vez virar a mesa? Os sinais de que algo maior está por acontecer aparecem em cada decisão. De um lado, uma Rússia humilhada, furiosa, tendo sua maior aliada na Europa desmascarada. Do outro, um líder que tenta equilibrar poderes. Mas será que consegue sustentar esse jogo perigoso por muito tempo? Tudo indica que um momento decisivo está chegando. E a pergunta que fica no ar é: qual será o próximo movimento nessa partida de xadrez onde ninguém sai ileso? O cenário atual é uma verdadeira partida de xadrez, onde cada movimento revela interesses profundos e perigos ocultos. De um lado, uma Rússia humilhada e furiosa. Seu último amigo verdadeiro na Europa foi pego em flagrante. A resposta? Uma repreensão pública que parece mais um tapa na cara. Mas será que é só isso? Alguns analistas em Moscou acreditam que essa reação irritada pode ser só fachada, um jogo de palco, uma peça encenada entre aliados. Eles suspeitam que Putin está ajudando Vučić a parecer forte contra a Rússia. Assim, melhora sua credibilidade na União Europeia. Um movimento inteligente que pode esconder uma estratégia mais profunda. Mas há quem diga que Moscou está realmente impaciente. A antiga tática de usar a Sérvia como cavalo de Troia na Europa está falhando. Recentemente, centenas de milhões de euros em munições sérvias estão chegando à Ucrânia. A estratégia talvez esteja beneficiando mais Vučić do que Moscou. E aí surge uma pergunta enorme que paira sobre os Balcãs. Quem realmente controla Belgrado? Vladimir Putin tem armas poderosas para pressionar a Sérvia. Pode ameaçar cortar o gás natural barato que a sustenta. Pode usar suas agências de espionagem para transformar os apoiadores nacionalistas de Vučić contra ele. Putin acredita que a Sérvia deve lealdade eterna, uma dívida histórica. Mas do outro lado está Alexander Vučić, o mestre da sobrevivência política. Ele conduz um jogo duplo complexo. Puxou quase 8 bilhões de dólares em vendas de armas e fortaleceu seu exército. Usa equipamentos ocidentais e chineses. Precisa equilibrar a ira de Moscou com as manifestações de frustração nas ruas. E talvez o verdadeiro poder em Belgrado seja algo mais simples, o dinheiro. O recurso que paga os 13.500 trabalhadores da indústria bélica que próspera na Sérvia. Vučić não pode ignorar isso. Como afirmou com franqueza, temos que pagar nossos trabalhadores. Mas até onde essa dependência vai? Até que ponto o dinheiro consegue manter a fachada de lealdade? E se essa fonte de renda se transformar em uma armadilha?
A resposta pode estar nas mãos de interesses que vão muito além das palavras, numa dança tensa entre poder, dinheiro e velhas alianças. Porque no fundo, o que está em jogo é muito mais do que armas, é a própria alma de uma nação. No coração do poder, a verdadeira força de Belgrado é algo simples e contundente: o dinheiro. Os salários dos 13.500 trabalhadores na indústria de armas de Sérvia são garantidos por uma realidade econômica que Vučić não pode ignorar. Ele declarou sem rodeios: precisamos pagar nossos operários. Por trás da fachada de lealdade a Moscou, o presidente sérvio está vendendo armas que podem, um dia, virar contra a própria Rússia. Em 1999, Moscou tinha arriscado uma guerra mundial para proteger sua aliança com Sérvia. Agora, Sérvia financia armas que podem levar à derrota de Moscou na guerra atual. Putin acredita que comprou uma dívida eterna com gás barato, ajuda militar e veto no Conselho de Segurança. Mas Vučić mostrou que no mundo brutal de hoje a única lealdade que importa é a do maior lance. A maior jogada ainda está por vir. A grande pergunta é: qual será o preço que o Kremlin, humilhado e furioso, finalmente vai impor por essa traição? Prepare-se, pois o que vem a seguir pode mudar o destino do mundo. O que acontece quando uma nação que se considera irmã trai de forma tão profunda que o golpe não é apenas político, mas pessoal? Imagine a sensação de uma mistura de frio na espinha com uma dor cortante, ao perceber que cada disparo de uma bala que atinge um soldado russo na Ucrânia não é apenas um impacto de armas, é uma facada na alma, uma traição que desafia toda a história de fraternidade. A conexão entre Rússia e Sérvia, tecida com séculos de orgulho compartilhado, de resistência contra o Ocidente, está desmoronando perante nossos olhos. No momento, essa aliança parecia imbatível, forjada na dor, no sangue e na fé ortodoxa. Mas a verdade é que até os laços mais profundos têm limites. Seriedade e dissimulação se entrelaçaram por décadas, enquanto a Sérvia enviava suas armas secretamente. Uma rede clandestina movimentou centenas de milhares de balas, centenas de milhares de projéteis e mísseis, que trafegaram por países neutros, na calada da noite e em silêncio. O próprio governo sérvio, sob a máscara de uma neutralidade aparente, permitiu que armas atravessassem suas fronteiras, transformando-se em munição de guerra na Ucrânia. A revelação dessa operação, feita de forma surpreendente pelo jornal internacional, foi como um trovão em um céu tranquilo. A Sérvia não enviava armas diretamente, mas funcionava como uma via de passagem. Significava que por trás de negociações diplomáticas, o país se transformou numa ponte perigosa, alimentando o conflito com descarte de cargas de guerra por trás de cortinas de fumaça. E eles sabiam. Por meses todos souberam. Cada despacho, cada papel, cada contrato selou um pacto silencioso: a França, Estados Unidos, Polônia, todos comprando em segredo, enquanto a Sérvia desempenhava o papel de cúmplice, de intermediária. O mais chocante veio em junho de 2025. Uma investigação revelou que a Sérvia autorizou percorrer sua própria terra para que armas de um país vizinho chegassem até a Ucrânia. Não era só uma questão de guerra, era uma afronta aberta. As próprias autoridades que deveriam proteger suas fronteiras, serviam como corredores de guerra internacional. A balança da confiança foi quebrada. O que antes parecia uma aliança de sangue, virou uma traição líquida e escancarada. Durante meses a Rússia tentou manter a compostura. Tumultos internos, boatos de decepção, até que o limite foi atingido. Como uma panela de pressão, tudo explodiu numa reação pública e furiosa. A ira do Kremlin, antes contida, virou uma tempestade que abalou os pilares da antiga aliança. O que levou a esse ponto? Como um simples governo pode desatar uma crise tão profunda, de um modo tão inesperado? A resposta está na história, na cultura de resistência e na ilusão de uma fraternidade eterna. Agora, o mundo assiste a uma reviravolta que mudará os rumos da política internacional para sempre. As velhas promessas de solidariedade, uma conexão ancestral entre povoados irmãos, estão sendo colocadas à prova diante de uma traição que nada consegue justificar. Até onde essa ruptura poderá chegar? Quais serão as consequências de uma aliança de séculos destruída em questão de meses? Prepare-se para desvendar o verdadeiro lado desse conflito. A resposta vem de uma história de sangue, de poder e, sobretudo, de uma despedida brutal da velha fraternidade. No coração da crise, Serbia se mostra um país dividindo-se entre interesses e alianças. A população sente na pele o peso da dependência energética e do golpe na economia. O cheiro de gasolina e óleo, o som das ruas agitadas, mostram uma nação à beira de um colapso. É nesse cenário que o país enfrenta suas maiores provas, e o que está por vir pode mudar tudo. Serbia, uma vez vista como aliada fiel, agora vive uma mudança radical.
A outrora forte ligação com a Rússia baseada na história, na cultura e no apoio militar está se desmoronando. A maior prova, o silêncio constrangedor e as ações que falam mais do que palavras. Enquanto isso, a Rússia, que costumava exercer influência total, agora vê seu controle escorrer pelos dedos. Mais de 1 bilhão de euros em armas serbias acabam chegando às linhas de frente na Ucrânia. Mas o mais chocante, isso é feito por trás das cortinas, usando um sistema de lavagem internacional de armas. Contratos com países da NATO e certificados falsificados criam uma teia invisível e perigosa. A Rússia, que sempre apoiou Serbia, agora assiste ao seu maior aliado se afundar nessa corda borde, sem poder fazer nada. E a indignação de Moscou? Uma farsa. A raiva exibida é uma máscara, uma frustração que ameaça sua presença na região. Porque por trás do orgulho e das significativas apostas econômicas, o controle sobre o petróleo e gás, e apoio político no Conselho de Segurança da ONU, há uma realidade: Serbia virou uma peça de troca. Uma peça que, num ato surpreendente, decidiu priorizar seu próprio bolso em vez de lealdade. Você consegue imaginar a cena? O cheiro de gasolina, o som das vozes exaltadas das ruas, a sensação de traição se infiltrando no ar. A paixão nacionalista, aliada à crise econômica, empurra o país para uma encruzilhada perigosa. E enquanto presidentes e governos jogam seus jogos de poder, a população, cansada, clama por mudanças. E o que tudo isso revela? Que o pacto de uma fraternidade milenar entrou em colapso. A máscara foi retirada. Ficou exposto um do ressentimento mais frio e cruel, uma parceria fracassada. Agora, com bilhões trocados e alianças desfeitas, só resta uma questão: até onde essa traição vai afetar o futuro? Quando o Império Russo perceberá que sua influência na região se esconde por trás de uma fachada de força? Ou será que a verdadeira lição está ainda por vir? No coração de uma nação dividida, a tensão parece quase palpável. O aroma de gasolina, o som das ruas agitadas, e a pressão do peso econômico criam uma atmosfera de crise iminente. Uma crise que ameaça desmantelar alianças antigas e reescrever o destino de uma história de laços profundos. Imagine uma amizade construída há décadas baseada na história, cultura e apoio militar. Essa conexão, que parecia inquebrável, agora se desfaz diante de nossos olhos. A ponte entre Serbia e Rússia, uma vez símbolo de força e união, está rachando. Por quê? O silêncio ensurdecedor, as ações discretas, falam mais do que qualquer discurso. Enquanto isso, a Rússia, que sempre se apoiou em Serbia, assiste com olhos arregalados ao seu maior aliado se afundar na traição. Mais de 1 bilhão de euros em armas serbias entregues às linhas de frente na Ucrânia. Mas o mais chocante, essa operação ocorre por trás das cortinas, através de um sistema clandestino de lavagem de armas. Contratos falsificados, certificados falsos, acordos com países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma teia perigosa que desmorona a qualquer momento. E Moscou? A indagação é clara. Sua raiva? Uma máscara oculta uma frustração crescente. Por quê? Porque por trás do orgulho de uma amizade ancestral, há interesses geopolíticos e econômicos que estão sendo ignorados. Controle sobre petróleo, gás natural, influência no Conselho de Segurança da ONU, tudo em risco agora. Serbia virou uma peça de troca. Uma peça que surpreendentemente decidiu colocar seu próprio bolso acima da lealdade. Imagine que cheiro de gasolina misturado ao ar da cidade. Enquanto as vozes exaltadas nas ruas escondem uma traição silenciosa, a paixão pelo nacionalismo, alimentada pela crise econômica, empurra o país para uma encruzilhada perigosa. E qual será o preço disso? Uma aliança que resistiu há séculos desmoronando rapidamente. A máscara caiu. A verdadeira face do conflito revela ressentimentos frios e cruéis. Uma parceria que agora parece condenada ao fracasso. Bilhões trocados, alianças desfeitas. Até onde essa traição pode nos levar? Quando o Império Russo perceberá que sua influência na região se esconde por trás de uma fachada de força? Ou talvez a lição mais dura ainda esteja por ser revelada. A história de fraternidade sincera ou de interesses ocultos está prestes a se transformar. E você, será que consegue enxergar além das aparências?